como se eu estivesse aí na sua cozinha, como se eu estivesse aí como padre sentado do seu lado, aconselhando você, direcionando uma palavra de ânimo, de esperança, de força para o teu coração, para o teu coração. Eu quero que você se sinta assim. Eu já estou me sentindo, viu? Não é que o padre seja entrão, mas eu me sinto já aí na sua casa, sentado do seu lado, para ser padre para você nessa noite. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quais são as batalhas que existem hoje na tua mente, nas tuas emoções, no teu coração, mas eu estou aqui para ouvir você, para falar com você. Esse é o seu, o meu, o nosso espaço. Você sabe que no programa Para Ser Feliz, daqui a pouquinho, você já vai poder enviar sua mensagem para nós via WhatsApp, também pelas redes sociais. Nesse tempo nós não estamos recebendo ligações, né? Porque você sabe que o nosso quadro de funcionários, por causa da questão da pandemia, está um pouquinho também reduzido, né? Para evitar aglomerações no call center, que é um lugar onde geralmente ficavam muitos atendentes. Mas WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, a gente tem vários meios de se conectar, né? Então eu quero que você se sinta sentada aqui do meu lado, porque eu estou me sentindo aí, na tua cozinha. Aí com você fazendo as contas talvez sobre a mesa, né? Vendo as contas que tem para pagar, os boletos que não param de chegar, não é verdade? Ou você em choque porque recebeu uma notícia ruim, ou você em quarentena, ou você desempregado, não sei, me uno a você, me solidarizo com você. Lembrando que hoje nós estamos começando uma série de 5 programas. 5. Este é o primeiro, com o tema Passos Necessários para superar a ansiedade, superar o desânimo. Passos necessários para superar a ansiedade e o desânimo. Você está ansioso hoje, ansiosa? Está desanimado? Fica aí. Deus vai falar com você. Eu estou aqui para te ouvir, para ser padre para você. É natural nós sentirmos essas coisas, né? Mas até antes de eu prosseguir já introduzindo esse assunto, quero acolher com muito carinho a Juliana Moraes, que está aqui com a gente. Boa noite, Ju, muito bem-vinda. Boa noite, padre. Obrigada pelo carinho. Agora sim ela está com o microfone, né? Eu até estava brincando com ela, que a minha mãe assistiu o programa e minha mãe dizia, mas a mocinha não falou nada. Eu falei, mãe, ela não estava sem microfone, né? Não dá para falar. Mas hoje você está com o microfone, seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada, Deus padre. ilumine. E que assunto, né, filha? Em plena pandemia, a gente quer levar esperança, né? Refletir sobre isso. A ansiedade às vezes bate a porta do coração, o desânimo, o medo, né? Mas Jesus está com a gente e a palavra dele é sempre força, é sempre direção, é sempre esperança que a gente precisa. Então veja bem, o padre vai refletir um pouquinho sobre isso, mas eu sempre gosto de ressaltar, hoje existe muita gente boa estudando esses fenômenos, sobretudo no campo da neurociência, né? Eu citei terça-feira passada 2 especialistas muito singulares, muito especiais, um da Universidade de Harvard e outro da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, que fazem estudos de ponta acerca desse assunto, o combate à ansiedade, ao medo, o desânimo, os pensamentos negativos. Mas hoje eu quero começar já essa reflexão atestando uma coisa, que tanto a ansiedade quanto o medo, gente, eles são emoções muito naturais, muito primitivas, né? Que são responsáveis até mesmo por aquilo que nós chamamos de preservação da espécie, né? Ansiedade, que é um sensor, né? Vou usar uma analogia, claro, como se existisse um sensorzinho no teu cérebro, no meu, que quando a gente se sente em perigo ou interpreta alguma situação como sendo uma situação perigosa, de limite, esse sensor no nosso cérebro é ativado e então ele gera esse gatilho que nos deixa ansiosos, que nos deixa apreensivos, com medo. Isso é uma bênção, é uma emoção muito primitiva, uma bênção porque nos preserva de muitas realidades negativas, né? Imagina, você está andando no meio do mato, vê uma cobra, o seu cérebro, o sensor do seu cérebro é ativado, não é? E você interpreta ali o perigo, você respira, recruta oxigênio e ocorre. A ansiedade, o medo, eles têm um fator protetivo, mas o problema, gente, é quando esses sensores do nosso cérebro ficam desequilibrados
e começam a disparar mensagens para o nosso corpo que a gente precisa estar ansioso e com medo e desanimado por muito tempo ou tempo demais, né? A ansiedade, na medida certa, é uma bênção. Mas quando o sensor do nosso cérebro fica desequilibrado e começa a interpretar tudo como uma ameaça, ele está sempre descarregando sobre nós o cortisol ou cortisona, que é o hormônio, né? Que o hormônio deixa a gente estressado, que na medida certa é uma bênção. A preocupação na medida certa é uma bênção, ela faz a gente agir, ter iniciativa. O problema é quando o sensor se desequilibra e esse gatilho está sempre sendo apertado. E a gente vai ficando ansioso. E aí começam os transtornos, né? Tais como as fobias sociais, outras formas de fobia, tais como o transtorno de ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG, transtorno obsessivo-compulsivo, que a gente chama de TOC, o transtorno do pânico, né? As crises de pânico. Eu me solidarizo muito com você, querido filho, querida filha, que porventura vive essas realidades, porque você sabe quanto isso é sofrido e o quanto isso rouba o teu chão, né? Rouba a tua paz. Tão difícil, chegar mais pertinho da Ju aqui, quando a gente tem uma descarga de adrenalina e essa adrenalina se torna pânico e a pessoa perde a noção e vem aquela sensação, sabe, de que a pessoa vai morrer. É desesperador. Eu me solidarizo com você. Eu não estou aqui para julgar você, para colocar peso, ao contrário. Eu estou aqui para ser pai. Padre é pai, né? Claro que a minha paternidade está centrada, pautada na paternidade de Deus, né? Que é pai, e eu quero ser reflexo dessa paternidade dele para você. Então eu me solidarizo a você. Eu sei que não é fácil, filho, filha, carregar esse peso, esse fardo, mas você não está sozinho, sozinha para carregar esse fardo. Existe um Deus que nunca te deixa, nunca te abandona, que te ama demais. Então veja bem, eu gosto quando eu estou falando desses temas que são bem, eu digo ardilosos às vezes da gente abordar, eu gosto de ser bem pedagógico. Então o padre vai tentar, de maneira bem pedagógica, eu gosto de dividir em passos, né, que fica mais fácil para você entender, para você guardar. Eu separei aqui alguns passos que eu interpreto como essenciais para que a gente lide melhor com a ansiedade, com o desânimo. São 4 e eu quero que você os guarde no coração. Mas veja bem, não se culpe se você está ansioso hoje, ansiosa, não se agite. Tenha paciência com você mesmo, com você mesma. Sabe, eu conversava com um psiquiatra, grande amigo lá de São Paulo, o Dr. Wilson, amigo mesmo, que já me ajudou em muitos momentos, e ele me dizia que é natural num momento como esse que nós estamos vivendo, de pandemia, de incertezas, a gente, hora ou outra, né, ficar meio ansioso, ficar meio agitado. Mas a gente não pode deixar que essa ansiedade faça morada dentro da gente, né? Então vamos refletir e vamos aprender maneiras inteligentes de lidar com isso. Primeiro passo que o padre quer propor diante da ansiedade, diante do desânimo. Primeiro passo importante é aceitação. Aceitação dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Não aceitação no sentido negativo, comodista, né? Eu aceito, eu sou desanimado mesmo, padre, acabou, eu sou ansioso. Não é isso. Aceitação no sentido de não se culpar ainda mais, de não se martirizar ainda mais, de não se maltratar ainda mais por você estar sentindo ansiedade, por você estar desanimado, porque não ajuda, só complica. Quando no meio de uma ansiedade intensa, quando no meio de um desânimo, a gente começa a se culpar por estar sentindo esse desânimo, só piora. Aceitação, trabalhe a aceitação. Você não é um super-homem, uma super-mulher. Você tem o direito de ser frágil, sim. Claro, você não tem o direito de morar na fragilidade, de ser um coitadista, né? Aquela pessoa que está sempre com dó de si. Ai, meu Deus, que sofrimento. Não, não é isso. Mas aceitação no sentido de se permitir. Você não tem como. Como eu dizia semana passada, citando aquela teoria daquele grande estudioso da Universidade de Duke nos Estados Unidos, se a gente sufoca demais o sentimento, é uma mola, ele uma hora vai estourar, né?
Segundo passo, a gente nessa vida, filho, filha, para a gente vencer a ansiedade, para a gente combater a ansiedade, eu escrevi isso no meu livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade, a gente precisa aprender a fazer as pazes com a incerteza, com a indefinição, com a impermanência. Olha, os 3 prefixos que eu usei são que significa já esse território remoto, no qual não há exatidão, né? Incerteza, indefinição, impermanência. A gente tem que fazer as pazes com a incerteza e saber que, de fato, a gente não controla tudo. E essa situação que nós estamos vivendo, de pandemia, trouxe à tona a nossa imensa fragilidade, o nosso imenso limite diante da vida. Nós somos passageiros, finitos, imperfeitos, impermanentes. E a gente tem que fazer as pazes com a incerteza, porque a incerteza faz parte da vida. E todas as vezes que você quer controlar cada mínimo detalhe, todas as vezes que você quer controlar o mês que vem, você começa a se tornar refém da ansiedade, porque a ansiedade é um excesso de futuro. Não chegou o futuro, mas você já está vivendo lá. Ai, meu Deus do céu, como vai ser amanhã? Como vai ser mês que vem? Você já reparou que quando a gente está ansioso, a gente nem respira direito? A gente deixa de oxigenar o cérebro. E deixando de oxigenar o cérebro, a gente deixa de raciocinar com exatidão. A gente deixa de ponderar as coisas. A gente perde a sensatez, a capacidade de refletir. Então, façamos as pazes com a incerteza, que não dá para controlar tudo. A vida é incerta. A vida é incerta, mas nem por isso você tem que ficar agitado. Calma, viva um dia de cada vez. Descansa em Deus hoje. Você não precisa resolver tudo. Você não precisa ter todas as certezas na mão. E aí, na manga, né? E aí que entra a beleza da fé. A fé é linda, gente. Porque a fé, ela te dá a capacidade de viver um dia de cada vez, confiando em Deus e acreditando na providência dele que age, nos dando o sustento de cada dia, a graça de cada dia, a força necessária para superarmos as lutas de cada dia. Terceiro passo, e esse eu particularmente gosto demais, é necessário ao extremo. Nessa série de programas eu estou apresentando os primeiros passos aqui no primeiro programa. O terceiro passo é rezar as nossas preocupações. Rezar o que nos causa ansiedade. Não tem problema ficar ansioso, sobretudo nesse tempo. Se permita, aceite, trabalhe a aceitação. Mas não aceitar no sentido de se acomodar nisso e dizer é isso mesmo, não. Aceite transformando a sua ansiedade. Veja bem a palavra. Transformando a sua ansiedade e a sua preocupação em um clamor diante de Deus, em uma súplica. Toda essa ansiedade é uma força dentro de você, uma pulsão de vida. É ou não é verdade? Isso tudo pode te ajudar a se elevar o teu coração a Deus. Reze as suas ansiedades, reze aquilo que te desassossega hoje. Se você está preocupado com o mês que vem, começa a rezar. Jesus, eu estou com medo do mês que vem eu não ter comida, providencia, eu confio que o Senhor é bom, o Senhor agiu muitas vezes no Evangelho e eu sei que o Senhor vai agir agora, até mesmo na oração, vai trazendo à sua memória aquilo que Deus já fez na tua vida, né? A fé cristã, sobretudo os judeus fazem muito isso, é uma fé anamnética. Anamnese, no grego, quer dizer rememorar. É isso que a gente faz em cada Eucaristia, né? Nossa fé, a gente sempre faz memória de quem Deus é, do que Ele fez, do que Ele faz, acreditando no que Ele vai fazer novamente, porque Ele é Deus. Então reze as suas preocupações. Está com esse sentimento angustiante? Fala dele para Deus. Fala com Deus desse sentimento. Está com essa tristeza, essa revolta? Fale com Deus. Fale. Reze. E o quarto e último passo, a minha diretora já me falou, pode chamar o intervalo, que pena! Esse último passo é o passo que o padre mais gosta também, né? Eu sei que a gente tem um tempo para cumprir, né? Mas os padres, a gente gosta tanto, né, de levar, viver isso, sentir isso e levar isso para você. O quarto passo, e eu vou tomar um pouquinho mais de tempo, peço perdão já para a minha equipe, que é trabalhar a confiança em Deus. Esses dias eu ouvi uma história que me chamou muita atenção.
A história é a seguinte. Um rapaz, pai de primeira viagem, teve uma filhinha, coisa mais linda, menina. E o rapaz, de tempos em tempos, trabalhava de casa. Ele era um microempresário ali, né? E no quarto dele, que era um quarto grande, no fundo do quarto tinha um escritório, que ele ficava lá trabalhando. E era um rapaz muito cristão, muito temente a Deus. Certa vez ele começou a reparar na filhinha dele brincando no quarto, enquanto ele estava no escritório. E a filhinha passava pela porta, saía do quarto para a sala, voltava da sala para o quarto, saía do quarto para a sala nesse zigue-zague. Só que ela era muito novinha, pequenininha, de repente a porta se fechou. E ela tentava alcançar a maçaneta, não conseguia. Tentava com o bracinho assim, sabe, não conseguia. E ele só observando. E ele achou que ela ia chorar, ele achou que ela ia se desesperar, ele já lembrou de um amigo dele que tinha fobia de elevador, que se fosse um amigo dele já ia começar a chorar, gritar, achar que ia morrer. Tadinho, né, a circunstância. E ele percebeu que a menina começou a brincar, e tranquilamente, e ali, e de repente, toda hora a menininha olhava para o quarto, onde o papai dela estava. E ali ficava em paz. Via o pai e continuava brincando. E aquele rapaz muito cristão diz que foi acometido na história, ele foi acometido por um sentimento. E Deus falou com ele ali. Deus disse o seguinte, que aquela menina não se desesperou porque ela tinha 3 certezas. Primeiro, ela tem um pai, ela tinha um pai. Segunda, o pai dela é poderoso, o pai dela alcança a maçaneta, o pai dela pode abrir a porta. Porque você já percebeu que quando a gente é criança, tudo parece gigantesco, né? Os nossos pais são gigantescos. Por exemplo, volta lá na casa de uma tia, de uma avó, onde você brincava quando criança, que tinha aquele quintal que para você era enorme. Você entra lá, você vê, nossa, isso aqui que é o quintal. Hoje, como adulto, você vê como é pequeno, inexpressivo, mas como criança, tudo é gigantesco. Então, segunda certeza, meu pai é poderoso, meu pai é gigantesco, ele vai abrir essa porta para mim. Terceira certeza, que ele sentiu, que ele intuiu ali que a filha dele, criancinha, tinha, meu pai me ama, então eu estou protegida. 3 certezas diante de uma porta fechada. Eu tenho um pai. Segunda certeza, meu pai é poderoso, ele pode abrir essa porta diante de mim. Terceira certeza, o meu pai me ama. Isso é muito revelador para o tempo que nós estamos vivendo e é dentro desse quarto passo a atitude que a gente precisa ter para fugir da ansiedade, do medo, do desânimo neste tempo difícil. Tenha certeza, Deus existe. Você tem um pai. Segunda coisa, você tem um pai onipotente, poderoso. Deus pode abrir as portas na sua vida. Ele pode abrir as maçanetas. E se ele não abriu ainda é porque essa porta talvez não era o melhor para você. Tinha destruição dentro dessa porta e ele não quis abrir. Mas ele pode. Terceira certeza, ele é um pai poderoso que é apaixonado por mim. Ele me ama, eu fui feito à imagem dele. Filho, filha, não sei o que você está vivendo, é medo, é doença, é problema, é dificuldade financeira, é ansiedade, é pânico, é depressão, eu não sei. O que eu tenho certeza é que você tem um pai poderoso e que te ama demais, que é apaixonado por você, que é Deus. Você não está só, Deus ama você. Tome posse disso, trabalhe a confiança, que isso vai ajudar você e eu a vencermos a ansiedade. Brevíssimo intervalo, já estaremos de volta aqui com o programa Para Ser Feliz. Não de volta, este é o programa Para Ser Feliz e essa é uma certeza. Com Deus, a gente pode sempre ser feliz, sempre. Mas veja bem, é preciso purificar a nossa compreensão do que verdadeiramente significa ser feliz, né? Porque tem gente que fala, padre, eu não estou feliz, mas às vezes para a pessoa ser feliz é só ter muito prazer, é só ter muito dinheiro, aí olha para o lado e vê a crise financeira, é só ter muita segurança, muita festa. Alto lá. Deus diz, a palavra de Deus, aliás, diz em Romanos 8:28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, mas às vezes o bem que Deus quer nos dar não é o bem que nós estamos buscando com a nossa visão humana, natural, limitada. É um bem maior. Às vezes a gente só se preocupa com as coisas materiais, momentâneas, né? A gente quer tudo instantaneamente, mas talvez você está com pouco dinheiro, com medo aí, temendo com relação à sua saúde, mas Deus está trabalhando coisas mais profundas na tua alma.
forjando o seu caráter, te dando resiliência, te fazendo uma pessoa melhor, um ser humano mais parecido com Jesus Cristo, uma pessoa mais virtuosa, que tem mais fé, que tem mais resiliência, né? Então não interprete o bem, a felicidade só com o que você tem, com o prazer, com a satisfação de desejos momentâneos. Deus está trabalhando para o seu bem sempre, hoje, agora. Mas é preciso saber interpretar isso, né? E entender que o bem que Deus tem para nós é muito maior, mais profundo e intenso do que aquilo que a gente pode pedir ou pensar. Veja bem, eu confesso que eu acabei esquecendo de ler a passagem que eu tinha me proposto a ler no primeiro bloco. Então eu só vou citar aqui para você saber, Lucas 12, versículo 32, que se encaixa sobretudo no quarto passo que o padre falou, não é, da confiança. Não tenhas medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar a vós o reino. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar a vós o reino. Então guarde essa palavra no coração. E no começo desse segundo bloco, eu sempre gosto de falar um pouquinho com o sócio evangelizador. Você que é sócio evangelizador da Canção Nova, muito obrigado pela sua colaboração. Canção Nova é uma obra linda. Evangeliza 24 horas por dia, sem propagandas comerciais. Temos obras sociais, um trabalho fantástico que impacta positivamente a vida de milhares de pessoas. Você que ainda não se tornou um sócio, que quiser e puder, acesse agora clube.cançãonova.com. Se torne um sócio dessa obra de Deus, ajude mensalmente com aquilo que você puder. Eu sei que o momento é difícil, mas a Canção Nova não pode parar, a gente precisa da tua ajuda, tá certo? Desde já, muito obrigado, que Deus lhe pague. E, gente, estou em dívida. Meu livro novo saiu já fazem 3 semanas e essa é a segunda semana que eu esqueço de trazer. O livro que eu escrevi, o livro novo de cura emocional, psíquica, espiritual e interior para os homens, né? Que se chama Curar e Restaurar o Masculino, uma jornada de cura pela masculinidade. Claro que é feito para os homens, mas você, mulher, pode ler também, claro, né? Você já pode encomendar esse livro, nós estamos entregando, loja.cançãonova.com, acesse agora. Eu esqueci de trazê-lo para te mostrar, que é muito legal mostrar, né? Mas digita aí, curar e restaurar o masculino, peço perdão, correria da vida, né? Quando eu venho para cá, eu trago a túnica por causa da bênção com o Santíssimo, eu trago tanta coisa e acabei me esquecendo. Mas você pode já pesquisar e adquirir esse livro, com certeza vai ser uma bênção para os homens do nosso tempo. Adianto, não é um tratado, né? Não esgotei o assunto, que é muito amplo, mas vai oferecer luzes aí muito interessantes. Quero dizer que você, a partir de agora, já pode enviar sua mensagem via WhatsApp. Nós recebemos vídeos também com perguntas sobre o tema de hoje. Você pode enviar suas perguntas e interações através das redes sociais, o Twitter, que já vai aparecer aí para você na sua tela, Facebook, Twitter também, o Instagram, né? E você pode, através do nosso WhatsApp, que já tudo isso vai estar aparecendo na sua tela, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, e também, como eu disse, nós recebemos vídeos, mas antes de chamar o primeiro vídeo, quero agradecer com muitíssimo carinho os filhos e filhas que estão conosco aqui através do Instagram, a Cilaine Crisgar, pedindo oração, dizendo que está acompanhando o programa, Daniele Cristina, ainda a Bia Noanã, não é, pedindo oração pela sua família, Claudinha Carneiro aqui pelo Instagram, também pelo facebook.com/Padre Adriano Zandoná, a Ticiana nos acompanhando, a Maria da Silva pedindo oração, Dilma Souza de Camargo, José Flávio, João Vaz da Silva também, muita gente conosco. Mas enfim, antes de responder as mensagens do WhatsApp, do Instagram, Facebook, eu quero chamar o primeiro vídeo para essa noite. Boa noite, Padre Adriano. Meu nome é Beatriz. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Estamos vivendo numa fase muito complicada e que isso tem gerado muitas emoções negativas, desânimo, medo, angústia, desespero. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de como que a fé poderia nos ajudar nesse momento tão difícil. Muito obrigado, filha, pelo vídeo que você enviou aqui para o padre. Eu fico muito feliz de receber aí a sua interação, né? Olha, as emoções, elas são uma realidade muito bonita, né? Quando você tem uma emoção,
isso é sinal que você está vivo. E é um mecanismo muito bonito do nosso cérebro. A gente interpreta uma realidade e o cérebro, como eu disse, tem esse sensor que ativa aquela reação químico-orgânica, né? Manifesta na emoção. Raiva, ira, medo e tantas outras realidades, ansiedade, né? Então, eu acredito que e isso daqui tem a ver com o cristianismo. Eu sei que tem gente que é meio reticente a esse tipo de discurso, né? Mas eu penso que a gente precisa trabalhar as nossas emoções e adquirir inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a aptidão, a sabedoria, sobretudo no nosso caso como cristãos, iluminados ali pela Bíblia, pela fé, para lidar com as nossas emoções. A gente precisa ter sabedoria para lidar com as nossas emoções. Porque, em primeiro lugar, como eu dizia no programa semana passada, você não é o que você sente. Eu estou sentindo, como eu dizia semana passada, estou me sentindo um lixo. Você não é um lixo porque você se sentiu um lixo. Pelo contrário, você é filho de Deus, amado, amada. E se você olhar para Jesus, você vai ver que Jesus viveu sob tensão, gente. Eu estava assistindo uma série e eu até indico, tem em português, tem várias línguas, chamada The Chosen, em inglês o Escolhido, né? Que é um aplicativo que um pessoal nos Estados Unidos, jovens cristãos, desenvolveram com uma qualidade fantástica sobre a vida de Jesus. Só tem uma temporada, mas é muito interessante. Nós, os padres lá em casa, estávamos assistindo, né? E vendo ali, gente, Jesus viveu sob tensão. Eram os fariseus perseguindo, eram os romanos, era a gente aclamando e falando, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, era a gente gritando, crucificam. E Jesus, ele estava sempre em paz. Ele não era carregado pelas suas emoções. Claro, porque ele era Deus, ele tinha o Espírito Santo, mas ele foi desenvolvendo através da sua vida de oração também. Jesus era um homem que rezava, subia ao monte, ficava a sós com o Pai. Ele foi desenvolvendo inteligência emocional. E a gente precisa, através da oração, da sabedoria que vem da Escritura e também de uma autoobservação inteligente, a gente precisa desenvolver essa inteligência emocional, que nada mais é do que uma sabedoria espiritual, mas também humana, para administrar a gente mesmo. Pior coisa é uma pessoa que não sabe se administrar, que é carregada pelas próprias emoções, que é escrava do que sente, que reage como uma criança, sabe? A pessoa é adulta, tem filho, tem idade já de uma pessoa madura, mas reage de maneira infantil. Tem 60 anos, reage como uma criança de 9. Tem 35, reage como um adolescente de 13. Sente raiva, já fala, já briga, já chuta o balde, fala sem pensar. É falta de inteligência emocional. Jesus é mestre nisso. E isso aqui não tem nada a ver com doutrina de prosperidade. Eu estou partindo do Evangelho para mostrar como Jesus vivia essa realidade, né? E a gente precisa almejar também. Quero pedir uma mensagem via WhatsApp aqui para os nossos queridos que estão lá trabalhando com a gente, a minha diretora querida Joana, o Edson que está com a gente, o Guilherme, que equipe maravilhosa, a Rosinalva, muita gente boa aqui, os nossos cinegrafistas, o time da família para ser feliz é muito especial. Gente, enquanto eles preparam lá para nós uma mensagem via WhatsApp, muita gente aqui pelo Instagram, olha, eu gosto de dizer, não me canso, porque eu quero evitar, né, esses equívocos deselegantes. Se você for mandar uma mensagem para o padre aqui através do Instagram, olha, chega muita mensagem aqui. E for confidencial, porque talvez, já aconteceu uma vez, eu vou ser honesto em dizer, da esposa falar algo do marido, expondo a situação do marido, só que ela não falou para mim que era confidencial, e o marido estava sentado do lado dela assistindo e ficou bravo. Então, se for confidencial, você já coloca na cabeça, assim, em cima, no começo da mensagem, de uma maneira que o padre já bata o olho e vê. Padre, não fale o nome. Eu vou dizer a situação e não vou dizer o nome, porque eu não quero, sou padre, não quero causar briga aí na sua casa, tá certo? Olha, aqui pelo Instagram, tem uma pessoa dizendo, não vou dizer o nome, mas ela dizendo, padre, eu estou sentindo muita falta de me confessar. O senhor poderia me atender em confissão aqui pelo Instagram? Filha, que louvável, que lindo você ter essa vontade de confessar, mas eu preciso esclarecer que eu sei que essa é uma dúvida de muita gente. Talvez para nós aqui consagrados a gente já saiba, o padre, os religiosos, os cristãos engajadíssimos que me acompanham sabem, mas muita gente não sabe. A confissão, ela não pode ser feita por telefone, nem pela internet. Ela tem que ser feita de maneira auricular, ou seja, você diante do sacerdote, né?
confessando os seus pecados, reconhecendo a sua culpa, o padre vai te dar absolvição. Então, eu sei que existem dioceses que estão flexibilizando aos poucos, né, onde os casos do Covid-19 não são tão intensos e as pessoas estão podendo, de uma a uma, mantendo uma distância, confessar, mas sei que tem lugares nos quais ainda a confissão não está acontecendo, como aqui em muitos lugares do estado de São Paulo, né? Então, filha, pede perdão ao Senhor, reconhece as suas culpas, pede a Ele a graça do arrependimento, a contrição perfeita, né? Aquilo que a gente chama na doutrina. E a primeira oportunidade que você tiver, você vai à sua paróquia ou a um lugar onde tem confissões, procurar um sacerdote e se confessar, tá bom? Olha só, quero abraçar com carinho a Fátima Cordeiro aqui conosco, através do Instagram. Também o querido Márcio, pedindo oração pelo seu doutorado, falando que ele passou num concurso, mas que ainda não foi chamado. Eu acho que você é do Pará, né? Falando do Círio de Nazaré. Força, Márcio, rezando por você, filho. E eu estou muito feliz com a participação das mulheres aqui, mas eu quero ver os homens também mandando mensagem, viu? Eu brincava com o padre esses dias que agora eu vou virar a chave. Eu escrevi o livro A Cura da Alma Feminina e por 3 anos eu discorri muito sobre essas realidades de cura afetiva, emocional e doutrinária também referentes às mulheres, pelas quais tenho um grande respeito, né? Fui criado com muitas mulheres, muitas primas, muitas irmãs, sou caçula de 2 irmãs, mas agora eu quero começar a falar com você, querido homem. A palavra de Deus tem muita diretriz para a sua vida. Eu coloquei no livro Curar e Restaurar o Masculino aquilo que é chamado na Bíblia de princípios de masculinidade na Escritura. O que a Escritura diz do que significa ser homem. Muito interessante, você vai gostar. E infelizmente o nosso tempo está muito em contrassenso, em muitas realidades, com aquilo que a Bíblia ensina que nós homens devemos ser. Mas não vou falar muito para você não perder a vontade de ler, né? Então vamos lá, mensagem via WhatsApp para nós. Boa noite, padre, por favor, não diga o meu nome. Tomara que o nome não esteja escrito aqui, né? Mas com certeza não está, porque eles não passariam, os irmãos lá da nossa ilha de edição. Sou de Minas Gerais, estou lutando contra a ansiedade. Padre, tenho tomado remédios fortíssimos que me causam efeitos colaterais. O que faço para ser libertada disso? Por favor, ore por mim, não aguento mais. Tenho enfrentado também um tratamento de quimioterapia. Nossa, não sei se é filha ou filho, mas manifesto o meu carinho por você, meu respeito, né? Você fazendo uma quimio, então está tratando um câncer, né? E ao mesmo tempo com um transtorno ligado à ansiedade. Olha, minha solidariedade a você, minha oração. Eu sei que não é fácil, filho ou filha, não sei, né? Mas olha, veja bem, uma coisa eu gosto de deixar bem claro. Quando fala de medicação ou posologia, né, que é a intensidade da medicação, eu não posso dizer, porque isso quem tem que dizer é o psiquiatra, né? Eu sou padre, então é claro que eu estudo um pouco dessas realidades, da psicologia, tenho lido bastante sobre neurociência, é muito interessante, para poder ajudar você, né? Eu sou padre, eu tenho que entender o ser humano para poder falar com ele. Mas eu não sou psiquiatra, não posso falar de remédio. Então, não tenho esse direito, nem essa autoridade. Seria legal você conversar com o seu médico, com o seu psiquiatra. Imagino que seja o psiquiatra que esteja receitando, né? Porque o ideal é que seja, nesse sentido, se é um transtorno específico de ansiedade. E fale com ele, porque remédio, filha, você que toma remédio contra a ansiedade, você sabe, não é assim, né? A gente tem que ir testando. Eu acompanhei uma pessoa que ela teve um transtorno de ansiedade, uma pessoa jovem, inclusive. Ela passou por 5 remédios, não se adequou. Porque às vezes os efeitos colaterais, essa pessoa trabalhava também no jornalismo lá em São Paulo, numa televisão secular, né? Era muito exigida. E alguns dos remédios afetavam a cognição, a pessoa não conseguia produzir, estava sendo prejudicada no seu trabalho, né? Então, ela foi adequando, e quando ela chegou no 5º remédio, não estou falando que seja o seu caso, você tem que passar por 5, né? Mas ela foi percebendo que aquele remédio surtia um efeito positivo, não é? Era um inibidor de algumas coisas e produtor de ele incentivava a produção de serotonina e ao mesmo tempo era um anti-ansiolítico, né? E mesmo assim, ela se deu bem, mas a pessoa teve que trabalhar para chegar à posologia certa, a dosagem certa, né? E hoje essa pessoa vive bem. E a gente não tem que ter vergonha. Se precisar tomar remédio por um tempo, tome remédio por um tempo. A medicina, a ciência existe também para fazer a gente viver bem. Deus criou a medicina. Deus abençoou a inteligência humana, né?
vou dizer que ele criou a medicina, mas ele abençoou a inteligência humana para que nós descobríssemos ali os caminhos para lidar com as coisas. Mas fale com o seu psiquiatra, filha. Mais uma vez eu digo, deixo sempre bem claro, eu não posso falar de remédio assim, não tenho esse direito, né? Eu preciso ter essa sensatez, porque meu campo é espiritual. E claro, eu vou dizer de comportamento, sou sacerdote, mas fale com o seu psiquiatra e vou rezar por você. Eu sei que não é fácil. Olha só, aqui pelo Instagram, José Álvares, ou Alvarez, está me acompanhando lá de Pernambuco, Palmares. Um abraço aos pernambucanos, povo muito querido, muito especial. Um beijo no coração do povo do Nordeste. Como eu gosto de ir em missão para o Nordeste, povo querido, caloroso, muito bom mesmo. Estive em Aracaju, a última missão que eu fui. E quando eu estive lá, aquela casa da Canção Nova, linda, lotada, eu nem imaginava que a gente ia dar esse break, né, esse lockdown, quase que nos eventos, né, no sentido que a gente não está tendo, não é o lockdown no sentido institucional do termo, né, como uma lei, uma medida ali provisória, nada do gênero, mas a gente não está tendo evento e pelo jeito não vai ter tão já, né? Mas nós sacerdotes gostamos, né, de estar perto do povo. Claro que, como qualquer pessoa, às vezes a gente cansa, né? Esses dias me perguntaram se eu sofria de solidão. Eu falei, não, eu sofro de multidão. Tem hora que eu quero ficar quieto e não consigo, né? Mas eu confesso, estou sentindo falta do povo de Deus, de estar perto, como você talvez está sentindo falta também, né? De estar com os amigos, de estar na igreja, de estar perto dos sacerdotes. Veja bem, quero chamar um outro vídeo, que foi informado aqui, chegou um outro vídeo para nós. Quero chamar esse próximo vídeo com uma pergunta também referente a essa temática tão sugestiva de hoje. Olá, Padre Adriano, boa noite. Eu sou a Giane, falo de Vitória, Espírito Santo. Quando a gente inicia o ano, a gente inicia assim, sempre cheio de projetos, né, cheio de coisas na cabeça, com a família, com os filhos, com o marido. E com essa pandemia a gente teve isso tudo frustrado. E a gente fica de coração partido de não conseguir concluir, né, todos esses sonhos. E eu queria saber do senhor o que a gente faz agora. E agora, o que a gente pode fazer para concluir isso? Como é que a gente faz com esse coração partido? Como é que a gente fica? Um abraço, obrigada. Filha, muito obrigado pelo seu vídeo. Inclusive, a Gabriela dos Santos aqui pelo Instagram e a Alessandra Gonçalves pelo Facebook, eu estava olhando aqui, mandaram uma pergunta relativa a isso, né, que tem uma conexão com essa realidade. É interessante, muito interessante sua pergunta, filha, porque este é um tempo específico no qual a gente precisa aprender a lidar com a frustração. O que é a frustração? É o não que a vida nos dá. E eu escrevi há pouco tempo, estava dizendo um livro sobre os homens, e você sabia que a frustração, para o homem principalmente, é um elemento essencial para a construção do masculino? Para o homem, a frustração é importante para que ele se torne homem. Por exemplo, o homem tem um caráter, a criança, né, um caráter fusional muito grande com a mãe, né? Ela se sente muito unida à mãe, aquela simbiose de que Freud falava e outros teóricos também. A criança acha que ela é a mãe é a criança. Quando a criança é novinha, nasce, é amamentada, mas depois de um tempo, o pai ou quem faz esse papel entra na jogada para quebrar essa fusão, para a criança entender que ela não é a mãe não é ela, que o corpo da mãe não é dela, que o seio da mãe não é dela. Então é a primeira frustração. E isso para a construção do masculino é essencial, porque o homem ele precisa de uma outra referência masculina que o desafie e o faça sair de si, sobretudo quando é um menino, uma criança, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com a frustração. Não só o homem, nem só a mulher, todos nós. Todos, homens e mulheres. E a frustração é não. É o não que a vida dá, que nem você falou. É verdade, nesse começo de ano nós tínhamos sonhos. Pessoas com planos de fazer intercâmbio. Estamos no mês de maio, mês das noivas. Pessoas que tinham casamento marcado, e tiveram que cancelar. Viagens, sonhos. Mas veja bem, a gente tem que entender que às vezes os nossos sonhos não são cancelados, eles são adiados, né? Só que a gente, precipitado, eu não vou conseguir mais. Calma, vai conseguir sim. Talvez não agora. Põe na poupança esse sonho, né? Poupança do coração de Deus, né? Na metáfora da poupança bancária. Deixa rendendo lá, né? No coração de Deus esse sonho. E na hora certa ele vai acontecer.
Mas olha, não existe maturidade se a gente não aprende a lidar com a frustração. E definição de pessoa imatura, uma das definições possíveis, que eu acho que é muito plausível, sobretudo no campo da psicologia comportamental, é a pessoa que não sabe lidar com não e quer tudo sempre do seu jeito, quer sempre só fazer a própria vontade, é uma pessoa ensimesmada e ao mesmo tempo infantil, né? Que se estacionou no estágio infantil da sua maturidade humana e que se torna uma pessoa insuportável, dificílima de conviver. Se você casou com uma pessoa que não sabe ouvir não, é horrível. E você sabia, eu tenho refletido muito sobre isso. Eu tenho um amigo padre americano que morou no Brasil muito tempo. E ele me dizia o seguinte, interessante isso que ele falou. Padre, como é difícil corrigir uma pessoa na paróquia no Brasil. Ele disse que lá nos Estados Unidos, ele contando a experiência dele, não que seja melhor nem pior, é uma experiência que faz a gente refletir, né? Claro, quero deixar bem claro isso. Mas ele dizendo que lá nos Estados Unidos, se algum paroquiano fez alguma coisa errada, ele chamava e conversava, falava, olha, você é uma pessoa legal, mas isso que você fez não está legal, você pode mudar? A pessoa, tá bom, padre, e mudava. Mas ele disse que quando se chegava aqui no Brasil para dizer que estava errado, a pessoa surtava e ficava com raiva do padre. Mas ele dizia, eu não estou falando, não leva para o pessoal, eu não estou falando que você é uma pessoa ruim. Eu estou falando que aquilo que você fez naquele ponto específico não está bom e você precisa melhorar. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de ser corrigido, sobretudo pela nossa cultura. Não, eu como padre, eu tenho que tomar cuidado do jeito que eu falo com o fiel numa paróquia, senão a 5ª geração dele vai lembrar, o padre me distratou. Às vezes não distratou, ele está corrigindo você para você crescer. Como o pai corrige, como o patrão corrige, como o esposo corrige, como a mãe corrige. Então a gente tem que aprender a lidar com a frustração, com o não, com menos drama, com menos dodói, com menos dó de nós mesmos. Ai, fulano disse que eu não sou bom. Ele não disse que você não é bom. Ele disse que naquele ponto você precisa melhorar. Escuta, porque sem aceitar e ouvir correção com sabedoria, ninguém amadurece. Então, ela partilhou desse vídeo sobre as frustrações, eu estou tirando esse novelo para refletir sobre todas essas realidades. É um tempo de frustração, mas é no não que a vida cresce. É no não que a gente tem que se reinventar em Deus, que a gente desenvolve a resiliência. A tua vontade, a minha, não tem que ser soberana sempre. Aprenda a lidar com os nãos e adie os seus sonhos. Eles vão acontecer na hora certa. E quando Deus fecha uma porta, é porque Ele tem outra muito melhor lá na frente. Confia. Ele é fiel. E o salmo de hoje da missa, o salmo 137, diz que Deus nunca deixa inacabada a obra que Ele começa. A obra que Ele tem para você, para a sua vida, não vai ficar inacabada. Ele já está trabalhando. Ele já está fazendo acontecer. Olha só, quero chamar a próxima mensagem aqui no WhatsApp. Enquanto isso, acolho aqui pelo Instagram, @Padre Adriano Zandoná, lá de Alagoas, Maceió, uma pessoa pedindo oração pelo esposo. Seu esposo está entubado com Covid-19. O nome dele é Carlos Jorge do Nascimento. Ela é de Alagoas, Maceió. Cristiane Silva. Cristiane, vou rezar pelo seu esposo, viu, filha? Para Deus nada é impossível. Vamos rezar, vamos crer. Tá bom? Diante do Santíssimo, o Padre vai apresentar essa intenção. Boa noite, Padre Adriano. Nunca tinha passado pela experiência da ansiedade. Espera aí que vai voltar. Vou voltar. Opa! Esse monitor está brincando comigo hoje, gente. Está aparecendo para quem está em casa, Joana? Fala para mim, porque para aqui para o padre estava cortando, não sei. Está aparecendo. Está aparecendo para quem está em casa, mas para o padre não está aparecendo. Só um minuto, Padre Adriano. Olha, eu estou tentando ler aqui, só para você em casa entender o que está acontecendo, que para você talvez a mensagem apareceu, mas para o padre aqui, a mensagem não estava aparecendo. Eu vou pedir mais uma vez, Joana, se for possível, tenta colocar para mim, enquanto vocês arrumam isso, eu vou aqui para o Instagram, @Padre Adriano Zandoná. A querida Fátima de Ubatuba está dizendo, Padre, peço oração porque eu tenho estado muito ansiosa para me aposentar logo. Reza, filha, e lida com o não e com o processo. Deus vai fazer. Agora sim, boa noite, Padre Adriano. Eu nunca tinha passado pela experiência da ansiedade, mas quando começamos a fazer o isolamento, tive que ficar em minha casa e minha mãe idosa em sua casa sozinha. Isso me deixou muito triste. Chego a pensar que a abandonei. Apesar de tanto ela como eu sabermos que isso não é verdade. Nosso laço é muito forte. Meu nome é Blanca e o dela Araci. Por favor, uma palavra.
Olha, eu tenho falado, eu gosto de brincar, né? Quando as pessoas falam, padre, me dá uma palavra, eu falo, eu estou falando desde as 8, né? Várias palavras, mas brincadeira, viu, filha? Entendi sim o que você quis dizer. E olha só, de fato, viu, Blanca? Não é fácil isso. Eu vivi isso na minha família, sabe? Agora, graças a Deus, a minha irmã, que é do grupo de risco, né? Minha irmã mais velha, que ela tem um rim só, teve câncer quando criança, né? Câncer muito forte. Ela foi... Agora, depois de um tempo que ela conseguiu ver minha mãe, porque a minha situação na minha região lá no Paraná está um pouquinho melhor, lá no sul, mas é difícil mesmo, filha. E está se prolongando, né? Quando é a primeira semana, a gente está naquele heroísmo. Não, eu vou ficar longe da mãe e do pai, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando está na segunda semana, a gente, não, vai dar certo. Mas passa um mês, agora nós já estamos chegando há muito tempo. É natural bater esse desânimo, né? Mas, aquilo que eu falava, racionaliza a sua emoção, inteligência emocional, como Jesus. Você não está, de fato, abandonando, liga para ela, faz conferência, liga pelo WhatsApp, faz FaceTime, se você tem um celular que dá para fazer isso, né? Liga vendo a sua mãe e quando bater a angústia muito grande, que é, de fato, de vez em quando bate, né? Você vai rezar isso, transforma essa angústia em oração. Jesus, eu te entrego essa saudade da minha mãe, Senhor. Jesus, eu te entrego essa dor na minha alma. Te entrego esse sentimento de impotência, Jesus. Visita agora a minha mãe. Acalma o coraçãozinho dela. Reza também com Maria, né? A gente tem uma mãe fantástica, que é Nossa Senhora. Pede para Maria, mãezinha, me pega no teu colo. Consola o meu coração dessa ausência da minha mãe. Transforme isso em oração, viu, filha? Mas o padre entende você. Olha só, a TRG, é o nickname da pessoa aqui, está dizendo, padre, meu esposo está entubado com Covid-19, pedindo oração também. Uma jovem muito bonita aqui, a foto pelo menos parece jovem. Claro, filha, eu vou estar rezando. Hoje nós vamos ter meia hora diante do Santíssimo. Eu não quero ficar falando notícias ruins, né? Mas o Brasil chegou ao pico da curva, está chegando, né? Na questão do Covid. Então, diante do Santíssimo, o padre vai rezar muito pelas pessoas que estão entubadas, com Covid-19, pelos profissionais da saúde. Se você está acompanhando na terça-noite, esse programa tem reprise na quinta de madrugada e na sexta tarde, né? Mas na terça-noite nós temos a última meia hora, que não é reprisada, de adoração. Então, diante do Santíssimo, eu vou rezar por essas realidades. Um rapaz está dizendo aqui, está dizendo para que eu não fale o nome dele. Ele está dizendo, padre, um homem, né? Sou recém-casado, sou cristão, minha esposa é maravilhosa, mas eu estou passando dificuldades com o passado dela. Estou sofrendo muito, porque eu sei que ela é uma mulher maravilhosa, mas o passado amoroso dela está me incomodando muito, é uma dor muito grande. O que eu faço para vencer esse ciúmes retroativo? Por favor, não fale o meu nome. Se você não pedisse para eu falar o teu nome, eu não falaria, porque é uma situação muito particular. Mas, filho, o nome disso, eu vou ser bem honesto com você, bem na lata, é orgulho, o bendito ou maldito orgulho masculino. Está entendendo? Porque muitas vezes, nós homens temos, eu escrevi isso no livro Curar e Restaurar o Masculino, nós homens gostamos, não sei se pela cultura ou por esse infeliz orgulho masculino, às vezes o homem casa e começa a falar para a esposa, eu tinha namorada, acontecia isso, acontecia aquilo, mas se a mulher fala, isso mexe com a gente. Eu, antes de ser padre, já namorei, e na época, meu último namoro foi com uma pessoa muito especial, mas que tinha tido namoros antes. Nossa, como me incomodava. É porque mexe no nosso ego masculino, no nosso orgulho. Isso é uma oportunidade, em primeiro lugar, para você trabalhar a humildade de coração, ficar mais parecido com Jesus. É a oportunidade de você trabalhar as virtudes do teu coração. E acolha essa mulher que Deus te deu. Ame essa mulher, corteje essa mulher, respeite essa mulher. Seja para ela tudo que ela precisa. E se ela casou com você, foi porque ela escolheu você. Ela não escolheu esses outros homens, não. Eu sei que dói, machuca, por causa de nós somos orgulhosos. Nós homens somos um bicho orgulhoso. E eu posso dizer, porque além de padre, eu sou homem, né, gente? Então eu posso falar da minha raça. Com as mulheres eu falava todo assim, né, pisando em ovos, né? As meninas sabem, só que agora com a minha raça, eu sei de que barro a gente é feito, né? E existem elementos também que comprovam. Eu não vou ficar trazendo um monte de pesquisa para não ficar uma aula científica aqui no programa, né? Você lê o livro lá que você vai ver. Mas, reza tudo isso aí, sabe? Começa a rezar isso aí, pede para o Senhor, Jesus, manso e humilde de coração, não é?
fazei do meu coração semelhante ao vosso. Acabei de receber uma mensagem da Imaculada dizendo: Padre, peço oração por mim. Assim que tive minha filha, enfrentei uma depressão e a síndrome do pânico. Minha filha tem 5 anos e até hoje não consigo controlar a ansiedade. Imaculada, pode acontecer isso, né? A depressão pós-parto que se prolonga. Você precisa de um bom acompanhamento com o seu psiquiatra, talvez entrar com medicação, terapia e combater o combate de cada dia. Não tem nada de errado em estar vivendo uma depressão, uma ansiedade. Não se culpe por isso. Faz parte da vida, infelizmente. Mas combata a batalha de cada dia. Combata a luta de cada dia. Deus está com você, tá bom? Padre Adriano, meu nome é Fabi Santos, estava com o meu casamento marcado para junho e me sinto muito triste porque tive que cancelar. Como lidar com essa situação? Fabi, o padre já falou sobre isso. Se você não viu, você vai lá amanhã no Canção Nova Play, programa para ser feliz, e ouve novamente, porque a gente está com um pouquinho tempo. Peço desculpa para eu não ficar redundante também, repetindo, né? Mas eu já falei sobre como lidar com a frustração. Sintetizo dizendo, coloque esse sonho na poupança, usando a metáfora bancária, do coração de Deus, reza por esse sonho e ele vai acontecer. Seu noivo não vai desistir, tenho certeza. Pelo contrário, faça dessa pandemia uma oportunidade para ele se apaixonar mais por você, para ele ficar doido para casar. Que mulher maravilhosa, Padre do céu, quero casar. Tá bom? Deus ilumine. Mais uma mensagem aqui. Dá tempo, Joana? Mais uma mensagem via WhatsApp para nós. Vamos lá então. Olha, você acompanhando a terça-feira, hoje terça-feira, que pelo programa, pela Canção Nova, para ser feliz ao vivo, teremos meia hora de adoração. Não saia daí. Pelo contrário, manda mensagem para mais gente participar. Boa noite, Padre. Meu nome é Cláudia, sou de Goiás. Já passei por tudo isso que o senhor disse. Hoje estou um pouco melhor, pois estou aprendendo a lidar com situações que não tenho controle. Confiei tudo nas mãos de Deus. Que bonito testemunho, Cláudia. Muito obrigado, filha. Obrigado por esse testemunho. É bonito ver também, né, mensagens positivas com pessoas que aprenderam a lidar com as realidades ali inóspitas que roubavam a paz, que causavam um desassossego momentâneo, que se interpunham ali entre elas e a realização dos seus sonhos. Mas, confiança em Deus. Tudo está nas mãos dele, nós vamos acreditar. O momento não é fácil, mas com fé, vivendo um dia de cada vez, a gente vai fazendo o nosso melhor e combatendo o bom combate da fé, mesmo diante das cruzes, perdas e nãos que a vida nos apresenta. Vou dar a bênção em atenção a quem nos acompanha na reprise, que para a reprise o programa acaba aqui, mas você na terça-noite fica aí, vamos rezar juntos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre o teu coração, filho, filha, tua mente, tua alma, todo o teu ser, te dando paz, confiança, fé, te fazendo enxergar com confiança todas as realidades. Que desça sobre a água, tua casa, os objetos de cunho devocional e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Você nos acompanhando na reprise, me despeço por aqui. Você agora, terça-noite, continua aí. Vamos rezar juntos na presença do Senhor na Eucaristia. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós te adoramos, Jesus. Muito obrigado porque tudo está nas tuas mãos, Senhor. A ti toda glória, todo louvor, toda adoração. Nós te adoramos, Senhor. Jesus, nós te adoramos em espírito e em verdade aqui. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque agora o Senhor está entrando em muitas casas, em muitas famílias. Eu te adoro, Jesus, nós te glorificamos. Senhor, eu te entrego agora cada paciente entubado de Covid-19, que está com Covid-19, entubado nas UTIs.
Eu rezo pelos idosos doentes, pelas crianças, pelos jovens, os homens, as mulheres. Jesus, vai agora nessa UTI, nesse CTI e cura essas pessoas que estão entubadas com Covid-19. Eu te entrego todos os infectados por essa doença maldita, Senhor. Peço a cura, a libertação. Peço que o Senhor lave com teu sangue, Jesus, todos os doentes pelo Covid-19. Lava com teu sangue, Jesus, todos os infectados. Jesus, eu rezo pelos médicos, enfermeiros, quem trabalha em hospital, dirige ambulância, os profissionais de saúde que estão estressados, cansados, com medo. Eu te apresento agora as gestantes. O Senhor me dava a imagem de uma mulher gestante, o seu nome é Valéria. Você está entrando no 5º mês, Valéria. Você está agora diante da televisão com a mão na barriga rezando, você estava desesperada, a ansiedade tinha tomado conta de você. Jesus está te libertando, visitando você agora e dizendo: confia, eu sou o teu Deus. Confia, eu estou contigo. Confia, eu cuido de você. O Senhor está tocando na tua barriga agora, tocando nessa criança. Jesus está consagrando a sua criança para Ele, filha. Confia, é com você mesmo que Ele está falando. Jesus, eu te peço, visita agora os idosos, protege-os, lava-os com teu sangue. Senhor, eu te entrego agora as pessoas que estão lutando contra a ansiedade, as pessoas ansiosas. Jesus, liberta agora os filhos e filhas que estão escravizados pela ansiedade. Liberta agora os filhos e filhas que estão com medo, Senhor. Aqueles que estão desanimados, essa pessoa se sentindo impotente, incapaz. Essa pessoa, Senhor, que não sabe lidar com essa frustração. Visita agora, cura os corações feridos, levanta os desanimados, os caídos no pecado. Liberta essa pessoa que está sentindo um ódio de si mesma porque ela pecou, caiu de novo. Liberta, Senhor, essa pessoa que recaiu no vício da bebida, das drogas, da prostituição. Essa pessoa que está desistindo de lutar, não desista de lutar. Deus não desiste de você. Não desista por causa do seu pecado. O seu pecado não é maior que o poder de Deus, que o amor de Jesus por você. O Jesus está libertando nesse momento pessoas que estavam aprisionadas em ressentimentos, em mágoas, em ódios. Você que estava com ódio dessa pessoa que te abandonou, que te destratou, que te prejudicou, o Senhor está visitando você agora e te dizendo: me largue esse ódio, largue essa mágoa, isso é um peso sobre você, isso está te esmagando. Entrega na minha mão, o que a pessoa fez não está certo, mas perdoe para você se libertar, diz o Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Tu és o centro, Tu és o nosso Deus. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. A Ti toda a honra, todo o louvor, toda a glória. E eu quero proclamar diante de Jesus Eucarístico, para você que está aqui, para você que está em casa, essa palavra. Mais uma vez, Lucas 12, versículo 32. Não tenhas medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar a vós o reino. Não tema, pequeno rebanho, não tenha medo. Deus é um Pai, e é um Pai bom, é um Pai forte. Deus pode abrir a porta que está fechada diante de você, como na metáfora que o padre usou no primeiro bloco. Deus pode abrir essa maçaneta, ou se Ele não abriu, porque não é essa a porta para você. Confia. Você que está dominado pela ansiedade, confia em Deus. Conviva com essa incerteza, com a impermanência. Nossa condição criatural, como a gente aprende na teologia, somos criaturas, não somos criadores. Confiamos em Deus, porque Ele é Pai, Ele sabe o amanhã. Você não sabe o amanhã, mas está na mão de Deus, e com Ele vai ser bom. Obrigado, Senhor. Não tenhas medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar a vós o reino. Jesus, eu peço, derrama agora, Senhor, o Teu Espírito Santo abundantemente, Jesus, sobre quem nos acompanha. Derrama o Teu Espírito, Jesus, sobre os filhos e filhas que nos acompanham. Batiza-nos agora, Jesus, com o Teu Espírito. Vem, Espírito Santo.
Jesus, toca com a tua mão agora, Senhor, a nossa mente. Desarma, Jesus, o gatilho da ansiedade no nosso cérebro, Senhor. Esse sensor que está ativado, fazendo a gente estar alerta sempre, com medo. Toca com a tua mão o nosso cérebro, Jesus, a nossa mente, e nos cura. Desarma o gatilho da ansiedade, do medo. Toca a nossa mente, cura as lembranças dolorosas, lembranças de abandono, lembrança de desespero, lembrança de medo, insegurança, Senhor. Quantas vezes nos sentimos pequenos, quantas vezes nos desesperamos. Cura-nos, ó Pai, cura-nos, Jesus. Nós confiamos no Teu amor. Nós sabemos que o Senhor tem sempre o melhor. Ó Pai, liberta-nos em nome de Jesus do medo, da desconfiança. Eu sinto que Deus está libertando agora. É ousado isso que eu vou proclamar. Mas tem um homem, você é relativamente jovem. E sua vida está um caos. Você não tem como pagar essa conta, esse dinheiro que você pegou emprestado. Fazem muitas parcelas do seu carro que você não consegue pagar. Você está se sentindo humilhado, desesperado, você não tem dinheiro. Você já está desacreditado pelas pessoas e você estava pensando em encerrar a sua própria vida. Você estava pensando no suicídio. Você estava com essa ideia fixa. Mas Jesus está libertando você agora. É você mesmo. É você, Fernando. Jesus está libertando você. Ele está arrancando essa ideia de suicídio e Ele está te dizendo: confia em mim. Eu vou limpar essa bagunça que está a tua vida. Ouça a minha voz, deixa eu te conduzir, eu sou Deus. Eu posso abrir essa porta para você. Não se desespera, não pega dinheiro com agiota de novo. Não é esse o caminho, diz o Senhor. O Senhor também está libertando uma pessoa que você tem tido crises de ansiedade recorrente. Fazem 5 noites quase que você não dorme direito. Você é uma senhora, o Senhor está libertando você agora e tocando com a mão dele a tua mente. Você vai dormir muito bem nessa noite. E durante o seu sono, o Senhor vai curar você, vai continuar essa obra de cura. Jesus também está tocando agora pessoas que estavam emocionalmente muito confusas, com sentimentos de inferioridade, culpa, medo, tudo bagunçado dentro de você. Jesus está tocando com a mão dele as tuas emoções, colocando cada coisa no seu lugar, tirando o drama, o excesso. Ele é Deus, Ele está curando você. O Senhor também me dava a imagem de uma mulher em frente da TV. Ela estava com uma panela vazia na mão e ela chorava desesperada na presença do Senhor. Os filhos também estavam ali ao redor desta mãe que pedia misericórdia a Deus por não ter ali o que dar de comer aos filhos. E o olhar misericordioso de nosso Senhor se volta para essa mãe. E uma fé vem tomando o seu coração. Uma fé, uma esperança e ao mesmo tempo uma paz de quem confia no Senhor. E ao mesmo tempo o Senhor vem me dizendo também que nesta noite Ele vem reavivando a fé nos corações. A confiança no Senhor, que cuida de todas as coisas, que volta o seu olhar de Pai, de misericórdia aos seus filhos. Confia que o Senhor está cuidando. Eu confirmo isso que a Ju trazia. Eu sinto que o Senhor está visitando muitas pessoas agora e está fazendo a confiança nascer de novo, brotar de novo no teu coração. Jesus. Pessoas desesperadas. Você estava desesperada porque você não tem de onde tirar mesmo para comer, para pagar a conta, para pagar o aluguel. Você que chegou à ordem de despejo, o Senhor está dizendo: confia, eu sou Deus. Muitas vezes não é que alguém vai levar um caminhão de dinheiro para sua casa, não é isso, mas é que Deus vai agir em cada dia. Cada dia Ele vai abrir uma porta e Ele vai te sustentar. Confia. Claro, faz a sua parte, faz o seu melhor, mas não deixa o desespero tomar conta do teu coração.
Muitas pessoas que já estavam desesperadas, que ligaram a televisão por ligar. Jesus está libertando o teu coração desse desespero. Pessoas estão sendo curadas agora de um desânimo profundo. Pessoas que estavam sentindo um desânimo, o desânimo ele começa como um pensamento, se torna uma emoção e nos casos mais extremos se transforma em um comportamento. No seu caso, o seu desânimo já era físico. Você já não tinha mais coragem de sair da cama, uma prostração. Era um desânimo físico, uma dor constante, você não tinha ânimo nem para comer. O Senhor está libertando você desse desânimo agora e o Espírito Santo está vindo sobre esses ossos secos que eram você e te trazendo vida. Uma pessoa, o teu marido foi embora, te deixou, você está se sentindo muito sozinho, muito culpado, o Senhor está libertando você. Pessoas que moram sozinhas, uma pessoa que hoje ainda você pensou, eu estou ficando doida, não aguento mais ficar assim. O Senhor está dizendo, você não está só, eu estou aqui, o Senhor está te libertando dessa angústia. Pessoas que estavam com sentimentos de angústia e tristeza estão sendo libertas por Jesus. Uma pessoa com muito medo está rezando diante da televisão, que você foi jurado de morte. Você está com medo de alguém entrar na sua casa e te matar. Se ajoelha agora diante dessa televisão ou desse celular, não sei, e entrega agora a tua vida para Jesus. E Ele te faz uma promessa. Se você me entregar hoje a sua vida e me seguir, nenhum mal vai te acontecer. Eu vou te livrar, vou te cobrir com o meu sangue. É a promessa de Jesus. E Jesus não é homem para mentir, Ele vai cumprir. Ninguém vai te matar. Entrega a tua vida a Jesus. Mas se você desobedecer, é por você, por sua conta e risco. O Senhor está curando uma mulher também no sentimento de angústia. Você perdeu o seu bebê e você se culpa muito por isso. Não foi culpa sua, mãe. Não foi culpa sua. Se perdoe. Deixa passar o que já passou. Você tem um anjinho intercedendo por você lá no céu. No momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores se deem a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores se deem neste momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor realizou aqui muitíssimo mais do que aquilo que foi proclamado. O Senhor é Deus. O Senhor libertou, curou, visitou pessoas, tirou pessoas do sepulcro agora. Obrigado, eu te agradeço. Eu tomo posse dos testemunhos que chegarão em teu nome, Jesus. Do céu lhe destes o pão, que contém todo o sabor. Senhor Jesus Cristo, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente em nós os frutos da vossa eficácia redentora, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sela, Senhor, com a tua bênção tudo o que o Senhor fez nessa noite, sobretudo na nossa mente.